Olá pessoal, eu sou a Cláudia Lima, professora da UFFS, Campus Laranjeiras do Sul. Eu ministro no curso de graduação em agronomia as disciplinas de fruticultura, olericultura, tópicos em fruticultura e tópicos em olericultura. No curso de graduação em licenciatura em educação do campo, o componente curricular de fitotecnia também sou eu que ministro. Faço parte do corpo docente permanente do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. E atualmente eu sou coordenadora do grupo de horticultura. O grupo de horticultura é esse que desenvolve atividades relacionadas com frutas, flores e hortaliças. Tudo que envolve essa produção, o grupo de horticultura pesquisa. Agora vocês vão assistir um pouco das atividades que o grupo de horticultura está executando apesar da pandemia. Eu espero que este vídeo te estimule a participar de grupos, te estimule a conhecer um pouquinho mais o grupo de horticultura e que venha a ser muito gratificante ao final. Bom vídeo a todos vocês! Me chamo Felipe, sou estudante de agronomia da UFFS, estou no 9º período e participo do grupo de horticultura desde o 2º semestre de 2016. Já participei de 2 projetos, um projeto de uso de ácido salicílico e morangueiros, e também já participei do projeto de processamento mínimo de abóbora cabotiata et scabuto, oriunda de cultivo orgânico e cultivo convencional. Também participo de eventos de fruticultura em toda a região sul do país. E é isso aí. Olá, me chamo Pedro Henrique Giroto, estou na 7ª fase de agronomia. Entrei no grupo de horticultura por volta de metade do ano de 2018. Fui bolsista pelo CNPq com um trabalho denominado Adubação nitrogenada orgânica nas características físico-químicas da batata Asterix, oriundos do sistema de cultivar orgânico. Olá pessoal, me chamo Gabriel Silva de Lima, estou cursando o 9º semestre do curso de Agronomia da Universidade Federal da Fronteira Sul, em que faço parte do grupo de horticultura desde agosto de 2019. Nele tive a oportunidade de realizar trabalhos envolvendo a cultura da batata e atualmente estou trabalhando como bolsista em projetos de custo de implantação e condução do sistema de plantio direto de hortaliças e sistema orgânico para a região Laranjeiras do Sul. Olá, meu nome é Cintia Lachuk, eu estou cursando o 9º semestre de Agronomia na Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu faço parte do grupo de horticultura desde o final de 2016 e atualmente eu sou bolsista pela Fundação Araucária do projeto intitulado Comportamento Agronômico de Diferentes Genótipos de Morangueiros Submetidos ao Cultivo Fora de Solo em Sistema Orgânico de Produção, onde eu sou responsável pelas análises de pós-colheita dos frutos. Hoje eu vou apresentar para vocês o Laboratório de Horticultura. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre as normativas de classificação vegetal. Aqui estão alguns trabalhos que foram desenvolvidos pelo nosso grupo de estudo, onde a classificação vegetal ela é prevista em lei e a gente faz a utilização desses trabalhos nos nossos experimentos aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, sendo para identificar danos nos frutos, que podem ser danos mecânicos ou danos causados por doenças ou por insetos. A classificação vegetal ela também tem grande importância para a gente saber qual é a padronização desse fruto, qual é o tamanho comercial dele. E aqui a gente tem os demais banners sobre enxertia, que futuramente vai estar auxiliando nas aulas de fruticultura. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre com o que eu trabalho aqui no laboratório, que são as pós-colheitas de morango. Só lembrando que toda vez que a gente vem trabalhar em laboratório, a gente tem que fazer o uso do jaleco e da máscara. Só que como hoje é só uma demonstração, eu não vou estar utilizando. Aqui a gente tem o equipamento que é o penetrômetro, que ele é o equipamento onde a gente mede a firmeza dos frutos. Esse aqui é o pH-gâmetro, onde a gente verifica, né, o pH do morango. Aqui nós temos uma bureta digital, onde a gente realiza as titulações. E agora aqui na prática eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês como que eu realizo a medição dos morangos. Fazendo uso do paquímetro para verificar o diâmetro e agora o comprimento.
agora a respeito sobre os sólidos e solúveis. A gente vai estar fazendo a utilização do equipamento que é o refratômetro, onde a gente vai ligar e primeiramente a gente vai calibrar, né? Onde a gente vai colocar umas gotinhas de água destilada, fazer a leitura do zero, secar delicadamente o equipamento. Aqui, só uma demonstração de você vai ter que macerar cerca de 2 ou 3 morangos, onde você vai fazer um suquinho, pegar com a espátula um pouco de suco e colocar aqui no leitor. E head para fazer a leitura. Onde deu 14,2 graus Brix. Olá, eu me chamo Agatha Trindade, sou acadêmica do curso de agronomia, aí indo para o último ano, e eu trabalho com a professora Cláudia aí no grupo de horticultura desde 2016. Então eu vou estar falando um pouquinho sobre o projeto que eu fui bolsista durante 2 anos. Esse projeto é um fragmento de um projeto mãe, que já vem sendo desenvolvido desde 2016 e tem previsão aí até 2025. E esses projetos, né, com o Morangueiro, eles são desenvolvidos com parceria com a UDESC, onde eles seguem, né, esses genótipos, esses cultivares, esses materiais, para a gente estar avaliando, né, essa questão da adaptação das plantas aqui nas condições que a gente tem em Laranjeiras do Sul. Então, falando propriamente do meu projeto, que eu estive participando como bolsista, ele se intitula Utilização de extratos vegetais em diferentes genótipos de morangueiro em sistema orgânico de produção. Então, esse projeto aí eu estive trabalhando com ele de 2018 a 2020. E o que eu fazia? Um manejo geral de plantas, questão da proteção fitossanitária, questão de adaptação dessas plantas aqui nas condições que a gente tem. Então, em 2018, eu estive trabalhando com esses materiais em solo. Em 2019 e 2020, aí a gente migrou para a estufa. Então, o que eu estava avaliando, né? Então, a partir desses extratos vegetais, eu verificava a influência na questão de ocorrência, né, de dano de inseto e doença, então, produção fitossanitária, e também estava verificando a questão de pós-colheita. Então, nessa parte da pós-colheita, eu tive o auxílio da professora Vânia para a realização dessas análises, verificando, né, se esses extratos estavam influenciando e também questões dos diferentes materiais que a gente trabalhava, né? Se eles estavam diferindo aí material para material nas condições que a gente tem. Então, agora falando do projeto como um todo, ele é um enfoque em sistema orgânico, avaliação desses diferentes materiais. Então, esse experimento, tanto como os outros experimentos, eles foram conduzidos em sistema orgânico, verificando, né, essa adaptação, né, as condições que a gente tem e verificando toda a questão do potencial produtivo que a gente tem aqui para a região. Então, por que está realizando esse projeto aí, né? Visando um retorno, né? Porque durante todo o projeto eu também realizei oficinas. A gente tem a realização do encontro técnico do Morangueiro, que tá contribuindo aí com os produtores, aí, enfim, com a comunidade de maneira geral. Então, com relação à perspectiva futura desses projetos. Então, o projeto a gente já concluiu. O projeto que eu fazia parte aí como bolsista já foi concluído. Aí, o que a gente verificou? Verificou que os extratos, eles trouxeram influências com relação a questão de ocorrência de insetos, e também a gente esteve verificando, né, a adaptação desses materiais que a gente estava avaliando. Então, o porquê tá trabalhando com isso, né? Não só com o fragmento que eu trabalhei, mas com o projeto como um todo. Então, verificar, né, esses materiais aqui na região de Laranjeiras do Sul e tá trazendo essa devolutiva aí pros produtores e para a comunidade de maneira geral, e contribuindo aí de maneira significativa. Então, basicamente, o projeto que eu trabalhei e o projeto como um todo desenvolvido com o Morangueiro seria basicamente isso. Olá, meu nome é Marcos Costa, acadêmico de agronomia da Universidade Federal da Fronteira Sul. Atualmente compunho o grupo de horticultura. Nele eu entrei em 2017. Fiz parte como voluntário do projeto intitulado Comportamento Agronômico de Diferentes Genótipos de Morangueiro submetidos ao cultivo fora de solo em sistema orgânico de produção. No final de 2018, eu tive uma oportunidade de fazer estágio na UDESC, na Universidade Estadual
do estado de Santa Catarina e, subsequente, estive trabalhando em diversos outros projetos dentro do grupo. Estarei apresentando para vocês a nossa estufa, onde está sendo conduzido o nosso experimento, onde nele tem 4 tipos de genótipo que estão no sistema orgânico de produção e 4 no sistema convencional, sendo que esse convencional só a fertirrigação que ela é no químico. Aqui temos as nossas bancadas. Eu estarei agora demonstrando para vocês como a gente faz a medição da nossa condutividade para fazer a fertirrigação. A medição da fertirrigação, o irrigado, ele tem que estar entre 1.300 e 1.800. Se ultrapassar esse valor, ele pode dar fitotoxidez na planta, que mata a planta por salinização. Então eu preparo a solução e meço ela. E ela tem que dar entre 1.300 e 1.800. Não sei se consigo mostrar. Tá. Então agora eu vou demonstrar para vocês como é feita a nossa fertirrigação. A fertirrigação, ela é feita 3 vezes por semana e a gente faz a medição do drenado, que é o que está caindo aqui na nossa estufa. Esse drenado, ele tem que estar de 1.300 também a 1.800. Se ultrapassar, ele pode matar a planta por salinização. E esse drenado, ele tem que ser medido 2 horas após que é feito a fertirrigação. Aí a gente pega o nosso medidor, né, do condutividade e mede ele. Então, o drenado de hoje, ele deu 1.468. Olá pessoal, meu nome é Ana Paula Sampietro. Atualmente eu estou cursando o 9º período de agronomia na Universidade Federal da Fronteira Sul e eu entrei no grupo de horticultura da UFES em março desse ano, com o objetivo de realizar o meu trabalho de conclusão de curso e acabei por me tornar bolsista pela UFES, com o projeto intitulado Comportamento Agronômico de 2 genótipos de morangueiros submetidos a diferentes formas de cultivo em sistema orgânico de produção. O projeto Comportamento Agronômico de 2 genótipos de morangueiros submetidos a diferentes formas de cultivo em sistema orgânico de produção tem por objetivo avaliar o desempenho agronômico desses 2 genótipos, sendo eles um de dia curto e outro de dia neutro, nos diferentes sistemas de cultivo que serão mostrados a seguir. Um desses sistemas, então, é o SLAB, que são esses sacos de plástico preenchidos com substrato que abrigam uma fileira de plantas passadas a 20 centímetros entre plantas. Esses sacos são preenchidos com substrato. Outro sistema, então, são as calhas, que foram confeccionadas em madeira. Elas possuem 30 centímetros de largura, 20 centímetros de altura e 2,4 metros de comprimento. Essas calhas elas foram revestidas com filme plástico dupla face e preenchidas com substrato, e daí as plantas foram alocadas a 20 centímetros uma da outra. O sistema seguinte é em vasos. Esses vasos eles possuem capacidade de 5 litros cada um. Eles são preenchidos com substrato, cobertos com palhada e abrigam uma única planta cada um. Por último, temos os canteiros. Os canteiros eles são protegidos por essa estrutura de túnel baixo que utiliza plástico transparente. Esses canteiros eles possuem 1 metro de largura, 6 metros de comprimento e 30 centímetros de altura. E eles são protegidos por filme plástico dupla face. Aqui nos canteiros a gente tem 2 fileiras de plantas. Essas plantas elas estão alocadas a 40 centímetros, tanto entre plantas quanto entre linhas. Um dos genótipos estudado é o de dia curto. Esse genótipo ele sofre a influência do fotoperíodo. Quando o comprimento do dia começa a ficar maior do que a noite,
ele começa a emissão das estruturas vegetativas, que são denominadas estolões. Porém, mesmo em menor quantidade, ele ainda continua a emissão de frutos. Já o genótipo de dia neutro, ele não sofre a influência do fotoperíodo. Como é possível observar, ele apresenta bem mais flores e frutos em relação ao genótipo de dia curto, nas condições atuais, e ele ainda não apresenta as estruturas vegetativas. Uma das práticas fundamentais a serem realizada é a limpeza. Essa limpeza ela consiste na retirada de folhas velhas, doentes ou que apresentam algum dano. A limpeza pode ser iniciada então pelas folhas mais baixeiras, que em geral elas possuem maiores danos e são as folhas mais velhas. O ideal é que essa planta mantenha uma estrutura suficiente que garanta a manutenção dela e a produção de frutos. O ideal é que essas folhas, após serem retiradas, sejam eliminadas do local, sendo queimadas ou enterradas. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar apresentando o projeto e estou à disposição para eventuais dúvidas. Olá, meu nome é Juliana Martins Vaz, eu sou acadêmica do curso de Agronomia. Estou nas fases finais do curso, durante o meu experimento de TCC e nas últimas matérias. Eu faço parte do grupo de horticultura desde 2017, segundo semestre de 2017, do qual eu fui voluntária até dezembro de 2019, quando eu realizei a escrita de um projeto de pesquisa com as Fisales e fui aprovada no edital da Fundação Araucária, a qual eu sou bolsista atualmente. Falando um pouco sobre o projeto das Fisales, ele tem como título Efeito do ácido salicílico e coberturas de solo no cultivo da Fisales peruviana. Então, o que a gente trabalha aqui? A gente tem trabalhado o comportamento de como a Fisales se comporta em diferentes palhadas, sendo a palhada de eucalipto, que a gente utiliza as folhas de eucalipto, palhada de gramínea, que a gente utiliza resto de roçada, né, de gramínea comum mesmo, e a testemunha, que seria o tratamento sem nenhuma cobertura de solo. Ácido salicílico a gente utiliza 5 concentrações, a de 0, que seria controle, 1, 2, 3 e 4 milimol por litro. O ácido salicílico ele é um composto que em alguns estudos ele apresentou efeitos de indução de resistência nas plantas, indução de resistências a doenças e insetos. Os tratos culturais realizados na cultura da Fisales são relativamente simples, pois a planta possui uma rusticidade. A adubação ocorreu previamente ao plantio, sendo feita a correção do solo com calcário, a adubação com cama de aviário e humus, por se tratar de um cultivo orgânico. A poda e a condução das plantas foram realizadas durante o cultivo, de acordo com a demanda da própria planta, quando se havia necessidade de uma poda de limpeza e de conduzir as plantas e estalerar elas, era realizado isso. A aplicação de óleo de ninho ocorreu também de acordo com a demanda do próprio cultivo, quando se observava a presença de muitos insetos praga para o cultivo, e a adubação ocorreu também durante esse cultivo. Conforme havia necessidade das plantas, era realizado uma adubação de suplementação. Então, pessoal, como se trata de um experimento a campo, a gente está vulnerável a diversos ataques, né? Sendo a planta pode sofrer de seca, pode sofrer de excesso de chuva. E aqui a gente tem um exemplo de ataques de inseto, um ataque que ocorreu no fruto, né? No cálice da Fisales. Exemplificando aqui, ó, também temos um sinal de ataque, que seria esse engrossamento do caule aqui, que aqui dentro tem a larva de um inseto que ataca a Fisales geralmente. E exemplificando aqui, a gente tem uma fruta que foi bastante atacada pela lagarta. Ela inclusive ainda está ali, né? Ela está se alimentando do fruto. Então, gente, essa daqui é a fruta da Fisales, né? A gente pode ver que ela é bem característica. Ela apresenta esse cálice mais desenvolvido, né? Que é uma evolução para ela se proteger de ataque de insetos e doenças, né? Que ela tem essa característica bem marcante. Então, uma característica bem marcante das Fisales, em geral, é esse cálice desenvolvido ao redor do fruto.
Então, pessoal, aqui eu vou estar demonstrando somente uma poda de limpeza, porque as podas de condução dessa planta já foram realizadas, né? Então, o que eu faria? Eu estaria tirando esses galhinhos mais finos, que estão danificados, as folhas, os galhos mais finos, né? E dando uma limpeza para fazer a ventilação dessa planta, tirando essas brotações embaixo, os galhos que estão mais caídos, somente uma pequena limpeza dessa planta de physalis, só para estar realizando mesmo, ela poder estar ocorrendo a ventilação dela melhor, né? Esses galhos estão muito caídos, esse galho, por exemplo, aqui, ó, ele tá bastante caído. E como temos galhos novos aqui, a gente pode realizar o corte desse galho, por mais que ele seja um galho que esteja conduzido, a gente pode estar realizando a poda dele, porque ele está bastante danificado, tanto pelo vento, tanto pela idade mesmo, como com o tempo eles vão caindo. Realizando só essa limpeza dos pequenos galhos aqui, acredito que já esteja suficiente. Então, pessoal, outra prática que a gente adotou aqui no cultivo da physalis recentemente foi o desponte delas, né, para forçar a frutificação delas e cortar um pouco o desenvolvimento, porque como a gente recentemente fez uma adubação bem forte nelas, elas acabaram ficando bastante vigorosas. Então ocorreu uma superprodução de folhas, mas de frutos ocorreu pouco. Então uma das práticas que a gente adotou foi essa de desponte dos galhos, né, para forçar a planta a produzir flores. Eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento da flor até o fruto, né? Aqui, o primeiro botão, quando ele aparece na planta, ele vai acontecendo esse enchimento desse botão, até que ocorre a abertura total da flor. Quando ocorre essa abertura total dessa flor e acontece a polinização, ela derruba essa parte amarela ali da flor, né? Ficando só as sépalas aparentes. As sépalas vão fechando, ocorrendo desenvolvimento até chegar no nível dos frutos, né? Aqui são os níveis de desenvolvimento do fruto verde. Aqui teria um fruto verde totalmente desenvolvido em tamanho. Aqui o fruto amarelo seria quando as sépalas estão quase no ponto de colheita. E essa última seria o tom das sépalas quando elas têm alcança seu último desenvolvimento. Seria esse o ponto de colheita. Boa tarde, eu me chamo Larissa Demétrio, sou acadêmica do curso de Agronomia da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul. Trabalho com minha professora e orientadora Cláudia Lima desde o ano de 2017, desenvolvendo projetos de pesquisa e extensão no município, trabalhando na parte de horta e pomares didáticos. Na minha instituição de ensino, no grupo de horticultura, eu atuo desde a sua formação, com projetos envolvendo physalis peruviana desde o ano de 2018, com caracterização físico-química em laboratório. Atualmente eu estou desenvolvendo um novo projeto com physalis peruviana, graças ao PIBID-CNPq, onde eu trabalho com o projeto de malhas de sombreamento no cultivo e pós-colheita de physalis, onde eu vou utilizar diversas cores de telas de sombreamento, como coloração azul, preta, vermelha e branca, com atividades a campo e posteriormente em laboratório. Então eu vou demonstrar para vocês uma caracterização de plântula que eu utilizo para o meu experimento. Aqui eu vou utilizar uma muda de physalis peruviana, onde eu vou medir o comprimento e o diâmetro, bem como o número de folhas. Isso eu vou fazer para eu ter um parâmetro das plantas que eu estarei utilizando a campo. Ao lado de cada planta eu vou estar colocando uma etiqueta, onde eu vou colocar as suas medidas, bem como a tela de sombreamento que ela estará posicionada. Por exemplo, esta planta que eu tenho aqui, a altura dela é de 15 centímetros, diâmetro de 2,1 centímetro, número de folhas são 5, e o local que eu vou destiná-la será canteiro número 1, de planta número 1, com tela de sombreamento de cor azul.
Então hoje eu vou apresentar para vocês a minha área experimental, onde eu vou cultivar as fisales peruvianas. Fica na área experimental da universidade, ao próximo as estufas onde são cultivadas morango e framboesa. Então, pessoal, essa área eu preparei com a adubação do solo, correção, aplicado nutrientes orgânicos. Também foi colocada a palhada ao solo, instalada fita de irrigação e posteriormente colocada o mulching. Aqui nos palanques vão ser feitas instalações de diversas cores de sombrites. Como o meu trabalho vai ser com diversas malhas de sombreamento no cultivo e pós-colheita de fisales, eu vou analisar diversas cores. Vão ser colocadas cores em cada bloco: azul, branca, vermelha e preta e testemunha. Agora eu vou fazer para vocês o transplantio de mudas ao solo. Vou pegar uma muda de fisales. Já está feita a abertura onde vai ser localizada, com espaçamento de 90 centímetros. Vou fazer a abertura da cova. Vocês podem perceber, eu deixei embaixo uma palhada como matéria orgânica, também para controlar a umidade do solo. E sempre deixo um espaço em volta para facilitar o depósito da água. Como eu tenho fita de irrigação, eu deixei o espaço da fita voltado para cima do gotejamento. O gotejamento já vai facilitar essa área. E também, caso precise de mais alguma adubação de forma orgânica, nós podemos estar colocando, como cama de aviário, humus de minhocário. E com o passar dos dias, nós vamos analisar como essas plantas vão se desenvolver no solo e como elas vão estar se desenvolvendo com diversas cores de sombrite. Ao lado de cada planta eu vou colocar as etiquetas com o número de cada planta, o canteiro que está localizado e também com a cor do sombrite que elas vão ficar. Posteriormente, quando as plantas começarem a dar frutos, esses frutos serão colhidos e analisados em laboratórios com diversos testes e observar a diferença de cada um. Scheffer, acadêmica do curso de Agronomia da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul. Faço parte do grupo de horticultura desde 2019, onde eu entrei trabalhando no meu projeto de TCC, que foi com pepino, uma cultivar tipo indústria para conserva, cultivar ginga, que é uma cultivar já adaptada na nossa região, e eu testei o cultivo orgânico, onde eu plantei em estufa, que foi o cultivo protegido, e em canteiro a campo. Esse meu projeto, eu fiz todas as análises de campo e também a parte físico-química e a classificação também. Como é um tipo conserva, para a indústria precisa ter a classificação do produto. Eu também auxilio alguns colegas como voluntária em seus projetos, onde eu vejo uma oportunidade muito boa que o grupo de horticultura nos proporciona, uma vez que, enquanto acadêmicos, a gente não dá conta de trabalhar todas as culturas na prática, é quase que impossível, e o grupo de horticultura nos dá essa experiência. Para quem tem interesse em aprender, sempre está tendo culturas diferentes, sempre tem análises, então é um aprendizado muito bom e eu sou muito grata por fazer parte desse grupo. Olá, meu nome é Rivael Jesus Oliveira, sou acadêmico do curso de Agronomia da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul, e faço parte do grupo de horticultura há 3 meses como voluntário. Eu quero apresentar para vocês o projeto sobre gladiola, mais conhecido popularmente como palma de Santa Rita. Bom, esse projeto é uma parceria com a UFSM, juntamente com a equipe Fenoglade. A equipe Fenoglade desenvolve um projeto nacional denominado Flores para Todos. Aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, a gente denominou o projeto como Mais Flor, por Favor. Ele é orientado pela professora Cláudia Lima, pela professora Josimeire Leandrini e pelo agrônomo Edmar Baranec. Bom, esse experimento faz parte de uma pesquisa para o meu TCC. Ele é constituído de 2 sistemas de cultivo, com o gladiolo, que seria o sistema de plantio direto, e o sistema convencional. A gente vai avaliar o comportamento da espécie aqui na região do Laranjeiras do Sul. Bom, agora eu vou demonstrar para vocês como foi implantado o experimento aqui na universidade. São 6 blocos
Cada bloco possui 2 parcelas, um com cobertura e outro sem cobertura de solo. Para a cobertura, nós utilizamos um mix de 3 espécies, sendo aveia preta, nabo forrageiro e ervilhata. Cada parcela contém uma linha de plantio. Em geral, a cultura é feita com 2 linhas de plantio e em canteiros. No entanto, optamos em manter apenas uma linha em cada sistema. Bom, a cultivar escolhida é a Yester. Ela possui inflorescência com flores de coloração amarelo com centro avermelhado e possui de 8 a 16 flores por haste. Bom, o plantio é realizado através de bulbos e o espaçamento em geral é de 10 a 20 centímetros. Aqui a gente utilizou o espaçamento de 20 centímetros entre plantas e 60 centímetros entre linhas. Atualmente as plantas estão entre os estágios V3 e V4, sendo 4 folhas ou 3 folhas. Bom, a cultura exige alguns tratos culturais essenciais. Um deles é o tutoramento. O tutoramento é feito quando todas as folhas já estão formadas, aproximadamente no estágio V8 da cultura, e serve para evitar o tombamento das plantas. Agora eu vou demonstrar como é feito o tutoramento. Aqui nós utilizamos madeira de mais ou menos 1,5 metro de altura acima do solo e também utiliza-se o fitilho. O primeiro fitilho é colocado a 30 centímetros do solo. Posteriormente a gente vai adicionando mais fitilhos também a 30 centímetros. O recomendado é colocar um fitilho cada lado da planta, para evitar assim o tombamento. A cultura do gladiolo pode ser uma boa alternativa para a diversificação nas propriedades rurais, pois ela pode apresentar um ciclo curto e também possui bom valor agregado. Gostaria de estar agradecendo a oportunidade de estar apresentando o projeto para vocês e estamos abertos a eventuais dúvidas. Oi, tudo bem? Eu me chamo Heitor Flores Lizarelli, eu sou acadêmico do 7º período do curso de agronomia e eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória dentro do grupo de horticultura. Bom, eu ingressei no grupo de horticultura já no meu primeiro ano de graduação, em 2017. Nesse primeiro ano eu auxiliei o primeiro experimento com os morangueiros dentro da universidade, que foi o projeto de TCC da Priscila, que é uma acadêmica que já se formou no curso. No final desse ano, a professora Cláudia ela proporcionou uma oportunidade incrível, que foi um estágio não obrigatório na Universidade Estadual do Estado de Santa Catarina, na UDESC, em Lages. E a experiência foi fantástica, porque eu me apaixonei demais pela fruticultura como um todo. No ano de 2018, continuei no grupo de horticultura, participando como voluntário e também um período como bolsista no projeto também de TCC do acadêmico Thiago, que também é um acadêmico que já se formou. Esse projeto era denominado Pulverização Pneumática Eletrostática em culturas de videira, em diferentes cultivos de videira, aqui no município de Laranjeiras do Sul. No ano de 2019, eu saí um pouco do grupo de horticultura para participar de outros projetos, mas não saí muito da fruticultura. Fiquei um período no laboratório do professor Julia, de frutas nativas e sistemas agroflorestais, que também foi uma experiência incrível. Esse ano eu voltei para o grupo de horticultura e estou participando diretamente num projeto chamado Prosa Universitária. Dentro desse projeto de extensão da Prosa Universitária, temos a parte do projeto chamado Horticultura Responde. Dentro desse projeto, agricultores mandam perguntas para nós, do grupo de horticultura, e tem uma média de 10 perguntas por semana, e daí a gente responde, nós mesmos, os acadêmicos, dentro do grupo de horticultura, respondemos essas questões para os agricultores. É uma experiência muito bacana, porque cada questão que os agricultores mandam é um desafio para a gente, e é um aprendizado novo. Porque a gente tem que despender um pouco de tempo, pesquisar um pouco a fundo para ter uma segurança de dar essa resposta tão importante para as questões dos agricultores. Estou participando também como bolsista em um projeto com parceria com o grupo de horticultura. É um projeto da professora Vânia, de Engenharia de Alimentos, que nós testamos diferentes tipos e diferentes proporções de coberturas comestíveis em morangos, junto com o grupo de horticultura, porque o Marcos e a Ana Paula dispõe dos morangos dos experimentos deles para nós realizarmos esse experimento de pós-colheita. A nossa hipótese é, através de coberturas comestíveis à base de amido e erva mate, prolongar a vida útil de prateleira desses morangos, que também está sendo uma experiência fantástica. Eu quero que vocês olhem para a universidade
com o mesmo amor que nós, do grupo de horticultura, temos pela universidade. E vejam que aqui nesse local é um local onde tem diversas possibilidades. São 5 anos que passam voando, alguns levam um pouquinho a mais, mas não tem problema nenhum. Mas é um período que passa muito rápido e a gente tem que sempre buscar aproveitar todas as oportunidades que surgem na nossa frente. Um grande abraço a todo mundo e até mais! E aí, pessoal, gostaram? Ficaram com dúvidas? Querem outras informações? Então entre em contato através do meu e-mail, claudia.lima@uffs.edu.br. Gostaria de agradecer a todos os acadêmicos do grupo de horticultura que se dedicaram, fizeram esses ótimos vídeos e, é claro, ao nosso editor, o acadêmico da Engenharia de Alimentos, David. O meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima, pessoal!